Olá, turminha, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é do livro do EMAI, sequência 7, atividade 7.2, que vai estar na página 45. Nessa atividade, nós vamos explorar, a partir das estimativas, a quantidade de objetos para indicar quanto tem a mais e a menos, após o preenchimento de dados de um quadro. Estimativas é quando a gente chuta a quantidade que tem antes de contar. Por exemplo, a professora vai colocar na mesa um pouquinho de tampinhas. Então, só da gente olhar aquela quantidade, vocês podem deduzir: tem mais de 10 ou tem menos de 10 antes de contar. Se a professora colocar pouca tampinha, vocês não vão deduzir que lá tem 1000 tampinhas, porque a estimativa com certeza estará errada. É um número ali mais ou menos que a gente acha que tem condizente com a realidade que tá ali, né, pessoal? A gente não vai viajar na maionese também não, né? Nas estimativas. Então, vamos lá. Essa conversa inicial que nós vamos ter, nós vamos fazer só oralmente, nós não vamos anotar nada, tá bom? Vocês vão ter essa conversa com o responsável que está fazendo a atividade com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como você pode fazer para contar a quantidade de pessoas que moram na sua casa? Quantas são as crianças? Quantas são os adultos? E para saber o número de brinquedos que você tem, qual estratégia de contagem você poderá usar? Vocês lembram que durante todo esse tempo que nós estamos fazendo nossas atividades, sempre tem atividade de contagem e a gente coloca em jogo quais são as nossas estratégias de contagem, né? Tem circular, tem enumerar, tem fazer X. Então, cada um tem a sua própria estratégia de contagem. Aqui a professora vai exemplificar, ó. Tem como contar de 1 em 1, um exemplo diferente, né? De 1 em 1, de 2 em 2, ou ainda de 5 em 5, de 10 em 10, né? Cada um escolhe o seu. Na atividade número 1, nós vamos ter que dar uma adaptada aí, pessoal. Porque como nós estamos fazendo as atividades em casa, a dinâmica vai ser diferente, tá bom? E a professora vai explicar como vai ser essa dinâmica fazendo essa atividade em casa. Você, junto com um familiar, deverá escolher objetos que você tem em casa, como coleção de tampinhas, de carrinhos, de lápis de cor do material ou outros objetos que preferir, e fazer o registro no quadro, escrevendo o nome do objeto e a estimativa, que é o chute, né, que a professora falou, que é mais ou menos a quantidade antes de contar de fato, né? Que vocês vão responder a quantidade que vocês acham que tem. Aí tá o modelo do quadro que vai estar no livro. Olha aqui, ó. O objeto, vocês vão escolher, né? Como a professora falou, vocês podem escolher lápis de cor que tá no material de vocês. Pode até usar os talheres da cozinha, a colher, a faca, o garfo. Aí pode denominar como talheres, tá bom, pessoal? Vocês vão escolher o objeto. Vai escrever o nome do objeto aí. A estimativa é quanto que você acha que tem daquele objeto, a quantidade que tem daquele objeto que vocês juntaram. Depois, vocês vão contar de fato e colocar a quantidade para ver se vocês fizeram a estimativa parecida aí com o resultado
correto, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa parte, vocês podem chamar a professora, tá bom? Que a professora ajuda a clarear, mas eu acho que da forma que eu expliquei, vocês vão entender. Então, mais uma vez, a professora vai falar. A estimativa é a quantidade que vocês acham. E a quantidade é a quantidade de fato que vocês contaram, né? É a quantidade correta. Estimativa é a quantidade que acha e a quantidade é a quantidade correta depois que vocês contaram, tá bom? Vamos voltar lá então. Depois, na atividade número 2, você vai poder usar o kit de materiais que você recebeu na escola e substituir os objetos, né? Porque tem alguns objetos aí que vocês não vão ter em casa, né? Por exemplo, os palitos de sorvete que na escola a professora ia disponibilizar para vocês, vocês podem substituir por lápis de cor, as tampinhas por lápis de escrever, as canetas por cadernos, os clipes por borrachas. Dessa maneira, o quadro vai ficar assim: lápis de cor, lápis de escrever, cadernos, borrachas, colas e apontadores. E a quantidade que vocês têm desses objetos. Aí, nesse exercício, vocês não vão fazer a estimativa, vocês vão contar de fato. E a professora tem um lembrete para fazer para vocês. Quando vocês forem contar, contem umas 2, 3 vezes, porque a margem de erro é menor do que contar uma vez só. De repente, a gente conta mais, de repente, a gente conta a menos, né? Aí vocês viram que vai ficar diferente aqui do quadro. Então, vocês podem anotar esses objetos igual aqui: lápis de cor, lápis de escrever, cadernos, borrachas, colas, apontadores. Vocês podem anotar aí do lado esquerdo da tabela da número 2, tá bom? Vocês podem anotar a lápis aí, que no caso vai estar substituindo alguns objetos. Vocês vão escrever a lápis do lado esquerdo, tá bom, pessoal? E colocar a quantidade que vocês contaram. Após vocês terem completado essa tabela aí, vocês vão responder as questões, né? Quantas borrachas foram contadas, né? Aí vocês vão escrever. Qual foi a quantidade de lápis contado? Vocês vão escrever. O que havia mais? Lápis de cor ou lápis de escrever? Aí vocês vão escrever o que tinha a mais. Quantos a mais? Vocês vão colocar o número, a quantidade. Na D, qual objeto tem menor quantidade? Aí vocês vão escrever o nome do objeto. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós, professoras, estaremos no grupo do WhatsApp, ou pode chamar a gente no particular também, que nós teremos o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!